enxergando a minha tela? Não, pra mim tá só tem um F. Eu tô tentando entrar e sair da tua tela e não adianta nada. Tipo, eu enxergo o teu rosto. Ah, deu, voltou. Voltou? Tá. Aham, consegui. Então tá. Beleza, então. Vamos adiante. Tô gravando, vamos lá. Por favor, eu quero que alguém me avise quando o tempo estiver acabando. Tá uns 10 minutinhos antes de acabar o nosso tempo. Vocês me avisam, tá? 9 horas, tá? 9 horas. Vocês me avisam. Às 9 vai parar. Então tá. O que eu tô fazendo aqui? Vamos lá. Então a gente viu, eu tava recapitulando com vocês ali, ó. Ai, voltou lá para cima. O que nós vimos nas últimas aulas, tá? Ai, meu Deus, eu fui muito. Aqui. Vimos aspectos naturais da Europa. Que aspectos? Vimos o litoral, o relevo, o clima e a vegetação. Depois vimos alguns aspectos populacionais do continente europeu, tá? Algumas características demográficas, né? Que a expectativa de vida é alta, que o número de filhos por mulher é baixo e que ocorre muita migração nesse continente. Vimos isso. Hoje nós vamos avançar um pouquinho, vamos falar então do uso dos recursos naturais, tá? Por parte da população europeia, pelos países da Europa. Eu quero falar para vocês que eu já tenho essa aula gravada numa outra turma que eu dei essa aula antes do recesso. Então, para quem já conhece lá, né, vocês sabem que o senhor criou uma página no YouTube, especialmente para vocês, do Kennedy. Então, eu tenho postado lá as videoaulas gravadas que nós temos feito, e já tem uma lá sobre esse conteúdo. Tá? Mesmo assim, eu vou gravar essa e vou postar lá também. Só que pode demorar alguns dias até eu conseguir fazer isso. Então, quem quiser assistir a aula da outra turma, pode ir lá, tá? Tá na playlist do 9º ano. Então, vamos adiante. Então, a gente sabe que o continente europeu foi super modificado, né? Ele é um dos continentes mais transformados, né? Pela ação do homem. Então, o ser humano construiu muitas cidades nesse continente, abriu muitas estradas, né? E isso aí alterou bastante essa paisagem aí, né, do continente europeu, tá? A gente sabe também que a Europa é o berço da industrialização do mundo, né? Foi lá que ocorreu, então, a Revolução Industrial, né? A famosa Revolução Industrial. A famosa Revolução Industrial, então, né? Que a gente estuda muito na geografia e na história, tá? A Revolução Industrial, por sua vez, em que consistia a Revolução Industrial, então? Consistia, então, no uso de máquinas para desempenhar o trabalho do homem, então, né? Mas essas máquinas, para funcionar, precisavam, então, de fontes de energia, né? Então, começa aí a busca desenfreada do homem por energia abundante para abastecer e para movimentar máquinas. Então, vem essa necessidade grande do uso de energia, vem junto, né, cresce junto com a Revolução Industrial que surgiu na Europa, tá? Lembrando que quando aconteceu a Revolução Industrial, as primeiras máquinas, elas funcionavam através da queima do carvão. Então, para queimar carvão, tu precisa, né, explorar isso na natureza, né? Ou derrubando árvores para fazer o tal do carvão vegetal, né?
Então, muita árvore se derrubou para queimar, para produzir carvão vegetal, para queimar nessas fornalhas e movimentar essas máquinas, ou mesmo carvão mineral, né? O carvão mineral ele também pode ser queimado, né? Ele até é de melhor qualidade que o carvão vegetal para fazer a queima, porém o carvão mineral ele tem que ser minerado, ele vem de uma mina, de um buraco embaixo da terra, ele não vem de uma floresta, né? Então tem essa... Minecraft mostra isso, direitinho. Oi? Nada não, senhor. Fala, querida, do conteúdo? Não, eu falei que o Minecraft mostra bem que tu pega do... Ai, que legal, eu não sabia. Depois tu me fala sobre isso, então. Tá? Então começa por aí. Ai, meu Deus, meu mouse trancou. Começa por aí a busca desenfreada por recursos energéticos. Aqui a gente tem uma imagem, ó, que já aparece, então vamos ver a legenda dela. Primeiras cidades industriais, ó, minas de carvão, ó, carvão mineral, que é o que eu citei agora há pouco, né? É uma das principais fontes de energia, tá? Vamos ver aqui, ó. Ah, é para ter botão errado, gente. Deixa eu voltar para lá. Qual que é o botão errado que tu aperte? Aqui, tá? Então aqui a gente já percebe, ó, os trilhos dos trens, ó, trazendo o carvão mineral de dentro de uma mina. E aí eles trabalham, eles retiram dos vagões esse carvão, ó, faziam essas pilhas aqui, ó, de carvão, ó. E isso ia através dessas esteiras, ó. Isso ia entrando lá para dentro da fábrica para ser queimado, ó. Isso aqui era uma termoelétrica, tá? Pelo que estava escrito ali, tá? Vamos ver aqui, ó. Ó. Usinas siderúrgicas e termoelétricas eram muito, né? Utilizavam, né, então, a energia do carvão mineral, como aparece aqui, ó, a chaminé tá queimando, ó. Lembrando que o carvão, que a queima do carvão, qualquer queima, né? Mas principalmente a do carvão, ela gera muitos poluentes, ó, a poluição aqui já começando junto com a Revolução Industrial, tá? Vamos entender o que significa a palavra matriz energética. A palavra matriz, ela vem de mãe, vem de matriarcado, né? Então, matriz, as matrizes energéticas são as energias mais utilizadas por algum país, ou por um continente, ou por uma cidade. Então, a gente chama de matrizes energéticas as energias mais utilizadas. A gente vai olhar aqui no gráfico da Europa para ver qual é a matriz energética europeia, quais as fontes de energia mais utilizadas. Vamos ver aqui. Então, olha que interessante esse gráfico. Aqui um gráfico de pizza, temos aqui a legenda, então aparece a matriz energética da Europa em 2015. Veja bem, 34% da energia europeia vem do petróleo. 22% da energia da Europa vem do gás natural, que é um subproduto do petróleo. E 16%, ó, vem do carvão mineral. Gente, 34 mais 22 mais 16, olha aqui. Passa bastante da metade. Tá? Só esses três aqui juntos, ó, já passa da metade da energia que a Europa consome. E veja que problema, né? São as três fontes de energia mais poluentes, que é o petróleo, o gás e o carvão, porque os três tipos é através da queima que a gente consegue a energia deles, tá? Então a gente sabe que a Europa é um continente que usa predominantemente energia bastante poluente. Não é considerada energia limpa e nem é considerada uma energia renovável, tá? Outra energia bastante utilizada, outra matriz energética é a energia nuclear, ó, que aparece aqui numa fatia de 14% dessa pizza, tá?
A energia nuclear, ela é uma energia complicadinha também, tá? Muitos países do mundo, já existem até acordos, que nós vamos falar disso depois, para deixar de usar essa energia devido aos riscos que essa energia apresenta. A gente já tem 2 casos bem graves, que é o caso do Chernobyl e o caso de Fukushima, né, que preocupou bastante o mundo aí, né? Então, aqui ele vai falar um pouquinho do que nós já falamos, tá? Ele vai falar que o carvão mineral, o petróleo e o gás são os recursos naturais energéticos mais utilizados no continente europeu, tá? Então, aqui, os maiores produtores de carvão mineral na Europa são a Alemanha e a Polônia, tá? Já o petróleo e o gás natural europeu, os maiores produtores, então, são os países que ficam no litoral ali do Mar do Norte, ó. Costa da Dinamarca, Escócia, Inglaterra, Noruega, são os principais produtores de petróleo do continente europeu, tá? Aqui a gente vê uma plataforma de exploração de petróleo, ó, vamos ver onde é que fica. Tá, ó, uma plataforma de extração de gás natural, na verdade, no Mar do Norte, na Noruega. Ó, em 2018 foi tirada essa foto. Olha que legal. Tá? Aqui no nosso Oceano Atlântico, aqui na costa brasileira, a gente também tem plataformas de exploração semelhantes a essas, tá, pessoal? Vamos adiante. Alguma dúvida até aí? Alguma colocação? Alguma pergunta? Tá todo mundo me escutando? Sim. Sim? Então tá bom, vamos adiante. Então tá bom. Agora sumiu. Vamos lá. Tá. Ó, já falamos um pouquinho. Energia nuclear. Então, essa energia, ela é considerada uma fonte limpa de energia, porque ela não libera gases poluentes. Porém, a energia nuclear utiliza, né, é uma usina atômica, né, e ela utiliza, então, produtos atômicos radioativos, né, substâncias radioativas para poder funcionar. No caso de algum tipo de acidente, uma explosão, terremoto, furacão, maremoto, como foi em Fukushima, que foi um terremoto seguido de tsunamis, né? Então, algum tipo, ou até a queda de um avião em cima da planta dessa usina, né? Uma coisa assim, algum tipo de acidente pode causar uma devastação sem tamanhos. Então, de alguns anos para cá, alguns países vêm tentando não usar mais esse tipo de energia, que apesar dela ser considerada uma fonte limpa, porque não libera gases, ela é, ao mesmo tempo, uma energia que pode ser muito nociva e muito perigosa em casos de acidente. Ô, Sora. Oi. Só para avisar que falta 9 minutos para acabar a aula que tu pediu para avisar. Não é até as 9h10? Falou que era até as 9. Ah, tá. Não. 9 horas me avisa. Daí, 9 e pouquinho, tá? A gente vai até umas 9h10, mais ou menos. Pouquinho só menos, 2 minutinhos menos. Tá? Então vamos ver essa tabela aqui. Então, olha o quanto da energia elétrica vem de usinas nucleares, tá? Vamos ver alguns países. Olha que interessante. Na França, 76% da energia elétrica francesa vem de usina nuclear. Eles têm 58 usinas em operação. É bastante, gente.
Eslováquia também, ó. A Eslováquia tem 55, quase 56, mais da metade da energia do país é produzido por usinas nucleares, usinas atômicas, tá? E os outros países também, ó, vão seguir nesse ritmo, ó. Até que a Bulgária, ó, a Suécia, a Finlândia, a República Tcheca e a Bulgária são a mais de 30%. Então, isso aqui é bastante, tá, gente? É um percentual elevado da energia elétrica desses países que é produzido através da energia nuclear, então. Aqui aparece uma imagem de uma usina nuclear, ó. Para quem gosta, não sei se vocês gostam, né? Mas quem assiste o desenho Simpsons, né? O Homer Simpson, ele trabalha numa usina nuclear. Inclusive, às vezes aparece essa usina no desenho e ela tem essa chaminé bem parecida. Essas chaminés aqui são bem características, né? Dessas usinas nucleares, tá? Aqui ele vai falar um pouquinho, ó, sobre o desastre de Chernobyl, né? Que um dos que ficava na Ucrânia, né? Que fazia parte da União Soviética, e houve uma explosão, né? Até na verdade isso aqui foi no mês e no ano que eu nasci, ó, bem aqui, ó. Houve uma explosão aqui, ó, nessa usina e vazou o material radioativo para o ar. E isso, nossa, foi um caos, né? Eles tiveram que fechar 30 quilômetros, um raio de 30 quilômetros da usina. Acho que vocês não têm noção do tamanho dessa área. Isso aqui é várias vezes o tamanho de Porto Alegre inteira, que eles tiveram que mandar todo mundo evacuar, e até hoje essa área está evacuada, né? Ninguém pode viver lá, tá? Ué? Ah, tá. Interessante. Então, vamos adiante. A Europa, percebendo que ela faz muito uso de recursos poluentes e não renováveis, né? Muito petróleo, muito carvão, muito gás. Eles vêm investindo em energias renováveis, então, que não causem tantos impactos e tanta poluição, tá? E o exemplo disso já aparece aqui nesses famosos que nós também conhecemos aqui, né? Que são os geradores eólicos, então, né? Os geradores de energia eólica, que todo mundo chama de Catavento. catavento, mas que não é catavento, tá, gente? Tá? Então todo mundo chama de catavento, mas não é. Ele parece, mas não é. Isso aqui é um gerador de energia eólica. Então, conforme isso aqui vai girando com o vento, vai produzindo energia para as casas. Tá? Vamos lá. A Europa também tem uma outra característica na sua energia, que é a dependência, né? Os países europeus, eles dificilmente conseguem produzir gás, petróleo e carvão no mesmo ritmo que eles consomem. Então, os países europeus precisam comprar muito carvão, comprar muito petróleo, comprar muito gás para poder manter o nível econômico e o nível de atividades econômicas que eles possuem, tá? Isso é uma coisa ruim para os países. Então, aqui aparece o percentual de dependência energética, né? Então, a gente vê aqui, ó, que quase todos os países, né? Olha aqui, por exemplo, Chipre e Malta, ó, quase 100% da energia que eles possuem é comprada de fora, eles não produzem. Portugal também, olha aqui, Portugal, 75% da energia que Portugal consome, né? Eles precisam importar os recursos, eles não têm. A Itália, ó, 75% da energia consumida pela Itália vem de recursos importados. Isso é bem importante, tá? Aqui ele está falando isso, ó.
a importação das fontes de energia. Então, o petróleo e o gás são importados de países, né, como a Rússia, a Líbia e a Argélia, por exemplo, tá? E o gás russo atravessa vários países europeus, né? Tá? Terminou por hoje. Então tá, gente. Na verdade, a parte do conteúdo a gente venceu o que era para ser hoje. Eu quero continuar a aproveitar o tempo, conversar um pouquinho com vocês, ver se vocês entenderam. Tem uma mensagem para mim aqui. Sim. Isso que eu já vou. Tá. O pessoal entendeu como é que tá o entendimento aí? Alguma novidade nesse conteúdo? Alguma dúvida? Ninguém fala comigo hoje. Não, senhor, nenhuma dúvida. Assim, Às vezes é uma bagunça, às vezes é um falatório, aí hoje ninguém quer falar, estão com frio. Preguiça, né, senhor? Putz. Tá. Ó, vou falar para vocês uma coisa, tá? Tô preocupado que vocês... Ai, não lembro o conteúdo da última aula, tá? Sinal que vocês não estão fazendo os resumos. Nessa próxima semana eu já vou postar novas atividades, tá? Então eu acho que é bom vocês começarem a se organizar. As férias acabaram, então aproveita esse final de semana, esses próximos dias para vocês se organizarem e fazer um resuminho. Ô, Sora, Oi. as páginas do resumo mesmo. Tá bom, meu amor, já vou te falar. Eu vou ver por aqui, ó. Ô, senhor, Vamos ver se dá para ver. Oi. só pra saber, tipo, pra eu confirmar se eu peguei, eu já fiz todos os resumos que tinha que fazer. Até agora, tu já pediu pra fazer de que página até que página? Ó, vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Sim. Tá, então aqui, ó, acompanha aqui, ó. Aqui nós temos Ai, como é que é o nome, gente? Me fugiu a palavra, o índice do livro, tá? Aqui, ó. Então a gente está na unidade 1, então tema 1, ó, que lá os interesses e conflitos. Nas aulas presenciais a gente teve o tema 1, teve o tema 2 também, as áreas estratégicas, ainda era na aula presencial. Quando a gente foi para o tema 3, ó, produção e desigualdade, já começou a pandemia. Ó. Tema 3 e 4, tá, da ONU, diplomacia e as organizações. Ó. Então, aqui, ó, do tema 1 ao tema 4 da unidade 1 já foi, tá? Toda a unidade 1 já foi. Então, eu já tinha pedido o resumo desses temas aqui, tá? Vamos adiante. Agora, aí a gente foi para a unidade 2 também, a globalização. Então, a gente viu todos os 4 temas da unidade 2 também no trimestre passado. Globalização econômica no tema 1, a cultural no 2, a globalização... desculpa aqui, ó. Os fluxos internacionais, tema 3, e a globalização e o meio ambiente, tema 4. Isso no primeiro trimestre. Aí agora, no segundo trimestre, a gente está começando o continente europeu. Nós já vimos o tema 1, que são os aspectos naturais. Vimos também o tema 2, que são os aspectos populacionais, que foi nas aulas passadas. E hoje vimos o tema 3, que são os recursos naturais. Então, a gente viu toda a unidade 1, toda a unidade 2, e estamos no tema 3 da unidade 3. Pode falar. São 9 horas já. Isso, eu sei. Então tá, mas a gente já... Era só se eu tivesse na parte explicativa mesmo. Mas então tá. Fora isso, está esclarecida. A Yasmin que me perguntou, foi a Yasmin? Sim, senhor, obrigada. Tá, então isso, a gente viu toda a unidade 1, toda a unidade 2, e agora estamos no tema 3 da unidade 3, tá, meu amor? Então vocês confiram aí se os caderninhos de vocês estão completos.
E pelo menos, né, que se complete mais urgentemente o que a gente está vendo agora, tá? Porque a partir da semana que vem, então, a gente vai começar as atividades desse trimestre, e aí é bom vocês estarem a par do conteúdo, tá? Sor, então só para confirmar, é da unidade 1 até a 3? Isso, Tá, isso. beleza. Eu acho que eu só não tenho a metade da 3. Vamos ver ali de novo da 3, ó, só para a gente poder deixar bem claro e encerrar por hoje, para vocês poderem fazer. Ó. Unidade 3, a gente já está no tema 3 da unidade 3, tá? Então, nós vamos... A próxima aula já é as conquistas ambientais, tema 4. Então, vocês podem fazer de toda a unidade 3 já, tá? Um resuminho. Pegar os aspectos principais, as características e ir colocando de cada um dos conteúdos. Não precisa fazer, né? É só para que vocês possam ler, para que vocês possam escrever um pouquinho no caderno. Acho que é importante, tá? Se não ficar só na videoaula aqui, vocês não vão assimilar o conteúdo. Tá, pessoal? Professor, Fale. então não vai ter atividade sobre esse conteúdo dos recursos naturais. Já pode fazer o próximo. Não vai ter atividade sim. Não, mas para deixar o caderno organizado, tipo, atividade do caderno. Eu não sei se eu te entendi, meu amor. Tu não vai botar nada para escrever de atividade no caderno sobre recursos naturais. Não. Eu vou fazer uma atividade sobre esses conteúdos para vocês me entregarem pelo LMS, que nem a gente vinha fazendo no primeiro. Entendeu? Esses resumos que eu solicito para vocês, claro, se nós estivéssemos com aula presencial, eu ia pedir para olhar os cadernos, né? Só que nesse momento eu não tenho como fazer isso. Então eu espero que vocês façam os resumos para vocês mesmos, tá? O resumo é para vocês mesmos se organizar e manter o conteúdo fresquinho na cabeça e em dia no caderno. Aí vocês vão fazer uma atividade sobre o conteúdo, pode olhar no caderno para poder recapitular. E nesse caderno vocês podem também anotar dúvidas para a aula seguinte. Ó, vocês já sabem que semana que vem nós vamos ter uma aula. Deixa eu recapitular aqui, que eu também me esqueço. Ó. Deixa eu... Ó. Semana que vem nós vamos falar sobre as conquistas ambientais do continente europeu, tema 4. Então vocês já podem ler esse conteúdo e anotar dúvidas. Né? E aí, na próxima aula, a gente conversa sobre ele. Eu faço a aula e tiro dúvidas, tá? Pode ser? Pode ser. Então tá, meus amores. Eu vou liberar vocês por hoje, então. Eu desejo para vocês uma boa manhã, bom almoço e um bom final de semana. Aí, semana que vem, a gente continua e espero que vocês façam os resumos, tá? Tchau, Sor. Tchau, queridos. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, Sor.